Sou 40 a mais e quero começar no job. Ainda dá tempo? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo ali na minha direct, mas antes de dar uma resposta se sim ou se não, a gente precisa analisar alguns fatores. Olá, tudo bem? Se você já é meu seguidor, seja bem-vindo de volta. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Nina Sá, que eu trabalho no mercado adulto há 8 anos e aqui no meu canal eu te explico o job. Se você já é meu seguidor mais antigo, sabe que eu comecei no job já tarde, né? Eu comecei com 33 anos, depois de passar 6 meses pesquisando e também depois de já ter tido aí uma curta carreira como professora, uma curta carreira como empreendedora. Eu trabalhei já em diversas áreas ali, até com 33 anos, um ano depois de separada ali, decidi entrar nessa área. E claro, mas antes eu passei um tempo aí pesquisando, tá? E alguns fatores que eu vou trazer aqui para você analisar é realmente para você refletir e chegar no final e pensar: será que eu estou disposta, né, a encarar tudo isso nessa altura do campeonato? Por quê que eu digo isso? Com 30 e poucos anos, eu imaginava que a minha vida ali, casado, com uma filha, sendo professora, empreendendo, eu achava que a minha vida já estava resolvida ali, que seria isso, sabe? O resto da vida. Eu não imaginava ter que recomeçar a vida aos 30 e poucos anos. Então, viver de tudo que eu já tinha passado na vida, ter que recomeçar com uma profissão assim que todo mundo via como todo mundo via não, né? Que todo mundo vê como algo problemático, tipo, nossa, não é nem fim de carreira, é tipo, tem o fim da carreira e uma linha e a gente está ainda abaixo desse fim de carreira. As pessoas ainda são muito preconceituosas em relação a esse trabalho. Então, na minha cabeça, tipo, eu já estava no fundo do poço, então não tinha como descer mais. Entrar na profissão não era descer, era uma oportunidade de subir. E eu não estava errado, porque realmente eu falo que a minha profissão foi algo que me resgatou, assim, que me trouxe de volta a ser corajosa com muita coisa, sabe? Que eu tinha me perdido aí nos anos anteriores. Então, a minha profissão me resgatou, trouxe uma mulher forte de volta, resgatou até a minha sensualidade, a minha disposição sexual. Eu tinha muitos clientes que brincavam assim comigo: nossa, mas você já foi casada? Como que seu marido assim te deixa uma mulher dessa, né? Porque eu tô ali disponível para o cliente a hora que ele quer, por quanto tempo ele quer. Então ele imaginou que na cabeça, né, na cabeça dele, enquanto eu estava casada, eu também era assim. E aí eu sempre explicava que não, que muito provavelmente se eu tivesse com a vida sexual ativa, igual eu estava naquele momento, provavelmente eu ainda estaria casada. Mas, enfim, toda a minha experiência, né, ter sido uma pessoa casada, só contribuiu ali para a profissão naquela altura do campeonato, porque a maioria dos clientes que vêm para nesse mercado, infelizmente, sim, são pessoas casadas, tá? Na sua grande maioria são pessoas casadas. Mas você ter tido essa experiência de um relacionamento longo, como foi o meu, para mim, eu acho que só acrescentou porque eu conseguia entender ali muitos motivos do porquê que aquele cliente está chegando ali me procurando, sabe? Que nem sempre é só a coisa física, o contato físico. Muitas vezes é ter alguém para conversar coisas que ele não tem coragem de conversar com a parceira ou com o parceiro, fugir dos problemas pessoais, fugir de problemas de trabalho, ter um momento ali só para ele mesmo, tipo como um presente, sabe? Pensa naqueles pais de família, assim, que tem toda a responsabilidade financeira em cima do cara, tem pressão da empresa, tem pressão da família. Então chega um momento que ele se sente exausto, enfim. Eu acho que a gente se coloca, entende melhor essa pessoa do que talvez uma pessoa ali que ainda é muito nova, talvez com as meninas de 19, de 20 anos, talvez não vão conseguir entender isso tão bem assim, né, por ainda ter pouca experiência, mas as mais maduras, as que já tiveram experiência, vai entender talvez um pouco melhor. Vamos analisar algumas questões ali. Vou trazer alguns pontos aqui para a gente refletir sobre, tá? Um ponto importante é a disposição física, porque é uma atividade que exige, né? Você vai lidar ali com o seu corpo, então tem que estar, sim, com disposição física em dia. Então, se você tem algum problema, eu descobri depois de uns 3 anos trabalhando
que eu tinha intolerância à lactose e isso afetava a minha disposição física. Eu sentia muita dor nas pernas, eu sentia muita dor nas juntas e eu não sabia que isso era lactose. Então eu ficava me sentindo indisposta fisicamente, mas ainda trabalhava, né? Porque tinha o jeito, tinha que trabalhar, não tinha jeito. Mas era dificultoso, assim, sabe? Era problemático. Até eu descobrir e resolver isso, mas. Então, assim, se você desconfia de algumas coisas, sei lá, se puder fazer um check-up antes, né? Se tiver condição, faça assim, para você estar com a disposição física e conseguir trabalhar bem. Porque com 30 e pouco, 30, 40 anos, eu acho que a nossa disposição sexual, se a gente tiver com nossos hormônios, vitaminas, tudo em dia, a, 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 a a saúde sexual ela ainda tá em vigor, né? Você ainda tá bem de disposição sexual. Só não vai estar se realmente estiver com algum problema ali que afeta o seu corpo. Uma outra questão para você analisar, que engloba também exposição social, é a questão da saúde mental. Por quê? Se você vai trabalhar por anúncio, né, de forma independente, daí você vai ter que escolher, vou trabalhar de forma mostrando o rosto ou não. Essa é uma decisão que todo mundo tem que parar para analisar, porque tem consequências disso. Então, se você vai mostrar o rosto, provavelmente você vai ter ali gente que quando descobrir vai chegar em você, eu soube que você é. Nananã. Normalmente as mulheres não falam, não vão chegar e falar, eu descobri que você é do job agora. Elas não fazem isso, mas elas cochicham ali, né? Fofocam ali com as amigas, com o círculo e tudo mais. E os homens normalmente vêm comentar com isso, eu descobri que você tá no job. Qualquer hora, se você tiver uma hora, eu vou marcar um atendimento com você e tudo mais. Com os homens, normalmente isso não é o problema, porque às vezes uma pessoa que, por exemplo, que já achava você bonita, já admirava, ele vai querer marcar um atendimento. Então, isso é positivo de alguma forma. Mas as mulheres tendem a só fazer umas fofoquinhas ali, né? Que é o normal do ser humano também. Então, isso vai acontecer se você mostrar o rosto. Mesmo que você mostre o rosto no anúncio, mas não mostre né, nas redes sociais. Pode ser que você não chega lá no Instagram e fale assim, gente, agora eu sou do job. Se quiser alguma coisa comigo, só pagando. Pode ser que você não seja esse tipo de pessoa. Você vai mostrar seu rosto ali só no anúncio, quem descobrir, descobriu e tá tudo certo. Mas ainda assim, sempre tem lá um vizinho de um amigo, do colega, de fulano que te conhece, que vai comentar, sabe? Então, isso realmente é uma decisão que acarreta em quais são as consequências disso. Eu vou saber lidar com as pessoas falando sobre a minha vida, porque vão falar. Não vão pagar os seus boletos, mas vão falar sobre a sua vida. Tenho condições de lidar quando, se um familiar descobrir, ou daqui a pouco, se eu tenho filhos, adolescentes, normalmente com 30 e 40 anos, pode ser que você já tenha ali algum filho, né, na fase adolescente, de 15 para 20 anos, e que você precisa, talvez, pensar se você vai abrir isso para né, as pessoas ali da sua casa, os familiares e tudo mais, para sua mãe, enfim, né, para as pessoas que são próximas de você, para uma amiga e tudo mais. Pode ser que essas pessoas virem o cara para você, pode ser que não, pode ser que apoiem, mas você vai passar ali por um estresse de ter que lidar com essa situação, sabe? Outra questão é que assim, esse trabalho, ao mesmo tempo que ele tem uma rotina, ele não tem. Se você vai ficar em dedicação exclusiva, né? Então você vai ter uma rotina ali dos seus horários, até porque não é só isso que você vai fazer, você também daqui a pouco vai, sei lá, levar filho na escola, fazer supermercado, ir num salão, fazer uma academia, cuidar de coisas burocráticas, né? Então você tem uma rotina, mas ao mesmo tempo você conhece pessoas né, diferente toda semana. Então, ao mesmo tempo que tem uma rotina, não tem uma rotina. Consegue entender? Vai conhecer, praticamente você vai conhecer uma pessoa diferente todos os dias. E aí vai ter pessoas que vão ser super educadas ali no WhatsApp, mas quando chegar pessoalmente pode ser que mude o comportamento. E a gente tem que estar atento também para isso, né? Para as pessoas que quando você chega ali no tete a tete, que essa pessoa ela pode ser que ela haja diferente de como ela conversou contigo lá no WhatsApp. Então tem que estar se preparada mentalmente para situações inusitadas, tanto positivas quanto negativas. Já comentei de duas situações lá nas minhas redes sociais. Uma positiva, por exemplo, eu tive
um determinado cliente, que já era meu cliente, quando ele me contratou, eu cheguei lá na suíte, tinha flores, era uma das suítes, melhor suíte do motel e tudo mais, me buscou na porta do carro, abriu a porta do carro e tudo mais, então foi inusitado, foi uma experiência diferente, mas também já cheguei em suíte de motel para atender com o cliente, e daqui a pouco, de uns 5 minutos no quarto, o cliente me tira uma arma debaixo da cama, e aí me explica, é porque eu sou policial, fiquei com medo de você ficar assustada com a arma em cima da mesa. Enfim, vai acontecer de tudo, sabe? Vai acontecer de você já chegar às vezes na suíte e a pessoa já tá só de toalha, né? Quem é iniciante ali vai ter talvez um, tipo, nossa, daí algumas fichas começam a cair nesse momento, enfim. Mas todas essas coisas tem que se considerar, sabe? É uma coisa que eu sempre falo, eu sempre vou dizer que este é um trabalho como qualquer outro que tem os prós e os contras. Então tem os benefícios de ter flexibilidade horária, de ter uma grana boa e rápida, mas também tem as problemáticas ali que você está lidando com o ser humano, com comportamentos diferentes todos os dias. É diferente, por exemplo, você vai ali para um escritório, né? Então você já está acostumado a lidar com aquele tipo de pessoa, você já sabe qual é a personalidade do seu chefe, você já sabe como que sua melhor amiga no trabalho funciona, aquele seu colega. Ou então, se você é uma professora, um professor, né, lida ali com aquela turma que você já sabe como lidar com eles. Então, é diferente. Todo dia você vai lidar com uma pessoa diferente. Então, requer gostar um pouquinho de conhecer pessoas diferentes. Eu sempre gostei disso. Eu sou muito curiosa de tipo, como que essa pessoa funciona? Como será que ela é sem roupa, né? E quando eu digo como que ela é sem roupa, não é nem o aspecto físico, é tipo, como que ela se comporta desnuda. Então, se você já gosta, ótimo, é positivo. Agora, se você não gosta, é coisas que tem que se pensar. Vou saber lidar com isso? Exposição social, né? Mesmo que você não mostre o rosto, daqui a pouco se descobrirem, como que você vai lidar com essas questões? Um ponto que eu acho que a gente tem que pensar, mas não se apegar, é só para tipo ter consciência disso, é a questão de concorrências, né? Com 30 e poucos anos ali, a gente já tá tendo como concorrência meninas que 18, 19, 20 anos que estão começando ali trabalhando já nessa área e lógico que elas trabalham muito bem, são muito bem requisitadas. Então, acho que é algo para ter o pé no chão, mas também não é algo para ficar ali preocupado o tempo todo, sabe? Até porque você tem que pensar no seu diferencial. O que você vai entregar? E aí, um dos pontos também para você analisar já é isso, hoje, por exemplo, hoje eu tenho 41 anos. Se eu começasse hoje, o que eu ia oferecer para esse meu cliente? Então, eu ia poder oferecer a minha bagagem de vida, né? Toda a minha experiência de relacionamento, como eu falei no início do vídeo, as minhas experiências de viagens, as minhas experiências de lidar com pessoas diferentes, experiências até na própria cama, né? Entre quatro paredes, assim, o que eu sei fazer, o que eu já fiz, o que foi legal. Então, eu tenho que considerar tudo isso para pensar o que eu vou oferecer, pensando no seu cachê. Tipo, o seu cachê tem que ser de acordo com o que você está disposta a oferecer. Mas eu não estou disposta a oferecer companhia, eu só quero tirar a roupa, fazer o que eu preciso fazer e tá tudo certo. Então, é o que o pessoal chama de rapidinha, né? Quero oferecer o seu rapidinha, tá tudo certo também. Só tem que pensar que, então, esse cliente da Rapidinho, ele vai ser um cliente ali, talvez um pouco mais objetivo, um pouco mais seco, que realmente chegou, tirou a roupa, não, você está pronta fisiologicamente para isso, né? Não, eu vou oferecer companhia. Então, o que eu tenho para oferecer? O que eu já vivenciei que eu posso oferecer para essas pessoas? O seu perfil, ele vai... o seu cliente, ele vai ser... para você muito de acordo com como que você se posiciona no seu anúncio. Então pode ser que você tenha muitos clientes novos te procurando, e quando eu digo novos, pode ter gente de 18 anos, 25 anos te procurando, assim como pode ter gente de 50 anos procurando. Normalmente, uma profissional nessa faixa de idade, de 30, 40 anos, vem mais clientes homens tipo 30 mais e 40 mais também, tá? Mas muito também 20 mais. Tipo, 20 e poucos anos, 28 anos é uma 25 ou 28 anos é uma idade normal de clientes procurarem mulheres mais velhas.
Assim como os homens mais velhos, de 50, 60 a mais, eles acabam procurando as meninas mais novas. Como eu nunca gostei muito de atender clientes mais velhos, eu acho uma vantagem, assim, ter mais clientes, mesmo de 30 e 40 anos, procurando, que é o público que eu gosto de atender. Então, tem que pensar em todos esses pontos que eu trouxe aqui para você chegar no final das contas e analisar assim: será que eu tenho saco para tudo isso? Porque no fim das contas, gente, é como começar realmente um negócio novo, né? Se eu vou começar, sei lá, eu vou começar um negócio aqui de personalização de caneca, eu tenho que estudar tudo, eu tenho que pensar em fornecedor, eu tenho que pensar em impressora, em papel, em tinta, no público que eu vou oferecer, em rede social e tudo mais. Começar um negócio, mesmo aos 30 e 40 anos, não é muito diferente. A gente tem que analisar que tipo de cliente a gente está disposto a atender, que tipo de coisa a gente está disposta a tolerar, o que não tá. E eu acho que começar nessa idade, principalmente com 30 e poucos anos, é uma idade ótima, assim. Claro que talvez a gente não vai monetizar, faturar tanto quanto uma menina de 20 e poucos anos, né? Pode ser que, dependendo do biotipo, isso tem sim significado, tem importância, mas eu acredito que no fim das contas é tudo o que você está disposto a oferecer. Você vai oferecer uma boa energia, você vai oferecer um bom atendimento, vai fazer esse cara sair encantado ali, querendo já marcar um outro atendimento com você, porque independente de biotipo, é a sua energia que vai contar muito. O que você entregar vai ser aquilo que a pessoa vai querer pagar mais, voltar uma segunda vez ou não. Então, isso faz muita diferença também. Então, eu diria que com 30 e poucos anos dá para começar? Dá. Com 40 e poucos anos dá? Dá para começar. Basta você fazer essa reflexão e ver se tudo isso você ainda consegue lidar nessa faixa de idade. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esquece de dar aquela curtida para me ajudar aqui no canal. Comenta aí se você, mesmo que você não está disposta a começar, o que você acha que mais pesaria para você começar hoje? Comenta aí. Beijo, até o próximo.